Olá, boa tarde. Eu me chamo Carla André, eu sou enfermeira, especialista em urgência e emergência e UTI. O meu assunto de hoje, eu vou palestrar sobre curativos e coberturas. E como o tempo é curto, a palestra vai ser sucinta, não vou me adentrar muito no assunto, só vou mesmo falar os principais pontos importantes para se realizar um bom curativo. Bem, o nosso objetivo é esclarecer e capacitar acerca da contribuição dos profissionais envolvidos com o cotidiano do cuidado aos clientes portadores de lesões de pele. Que no dia a dia a gente lida com vários tipos de lesões de pele e temos que ter o bom senso e o conhecimento, a habilidade para tratar cada tipo de lesão. Então, a cicatrização é um processo fisiológico, é natural do corpo humano e que, às vezes, por algum motivo, o corpo não consegue cicatrizar de forma fisiológica e dinâmica. Então, a cicatrização busca restaurar a continuidade dos tecidos. Quando o acontecimento não é fisiológico, naturalmente, a intervenção vem através do profissional de saúde, realizando um bom curativo, uma boa limpeza manual, química, física, para poder essa cicatrização sair de uma forma bem mais fisiológica para o paciente. A avaliação precisa do leito da ferida de forma ideal, de acordo com os recursos disponíveis, porque vai depender de onde nós nos encontramos, dependendo dos recursos disponíveis que nós temos, para poder realizar um bom curativo. É de fundamental importância esses recursos e uma avaliação precisa dessa ferida. Então, devemos conhecer os tipos de coberturas existentes no mercado e suas indicações e contraindicações. É importantíssimo conhecer a indicação de cada uma e contraindicação, porque as coberturas, assim como as medicações, também têm as suas contraindicações. Há pacientes que têm, reações adversas, reações alérgicas a diferentes produtos de cobertura, né? Além de reconhecer o tipo de tecido, você tem que saber qual o tipo de tecido presente ali no leito da ferida e para a partir disso, deste ponto, decidir qual será a cobertura ideal. Então, o que é ferida, né? Ferida é uma interrupção na continuidade de um tecido corpóreo. Tal interrupção pode ser provocada por algum tipo de trauma ou ainda ser desencadeada por uma afecção que acione as defesas do organismo, né? Toda aquela cascata de defesa que vai reagir, que vem a inflamação, aí tem os sinais flogísticos, edema, dor, calor, rubor. Então, vai depender de cada tipo de ferida que vai acometer a pele do paciente. Então, primeiramente, nós temos que avaliar a ferida, né? Verificando qual a sua localização, aonde que ela está localizada, né? Se é numa proeminência óssea, se é no abdômen. Dependendo da localização da ferida, você vai avaliar para ver que tipo de cobertura pode ser usada. Porque nem todas as coberturas presentes no mercado é utilizado numa determinada área do corpo humano, aonde que está a ferida. Há quanto tempo ela existe, se é uma ferida traumática recente, se é uma ferida, por exemplo, de um pé diabético, se é uma ferida que está com um longo período de cicatrização, porque quando nós avaliamos uma ferida, a gente não avalia só a pele, né? Porque você tem que conhecer a anatomia da pele. Você tem que ver toda uma estrutura somática, ver como é que está a hidratação desse paciente, como é que está a nutrição dele. E, no entanto, a gente utiliza uma equipe multiprofissional, que é o médico, o enfermeiro, né, um nutricionista, porque só a cobertura, às vezes, não é eficaz. Então, qual o tamanho? A gente tem que mensurar a ferida, para a gente ter uma ideia do que vai usar, de quanto tempo vai levar para fazer essa cicatrização, né? Está em qual fase da cicatrização, se ela está granulada, se ela tem esfacelo, se ela tem tecido necrótico, se ela tem exudato. Exudato é a secreção que vai drenando bastante, se ela é muito exudativa, se ela é seca, né? Então tem que fazer todas essas avaliações. Se ela é infectada, ou se ela é colonizada. Colonizada porque
Nós temos na nossa microbiota da pele, normalmente, os micro-organismos que nos defendem de ataques de meio externo quando perde a solução de continuidade. Para que isso não se torne uma ferida infectada, então ela tem que ser limpa de forma correta, adequada, utilizando o produto certo. Se ela tem odor, porque as pessoas podem achar estranho, vou cheirar uma ferida, tem que cheirar, para saber se o odor é característico de uma infecção mais grave, mais severa, uma bactéria bem mais resistente, porque aí já vai ser uma intervenção médica, o médico vai ter que entrar com uma antibiótico terapia endovenosa, porque somente a realização do curativo não vai ser eficaz, tem que ser em conjunto, né, com todo o organismo. Qual é o agente infectante? Geralmente o médico pede um suave. O que é um suave? Você vai coletar aquele exudato do leito da ferida para saber qual micro-organismo está fazendo aquela infecção, para poder usar o produto correto. Como está a pele ao redor, se ela está íntegra, se ela está macerada, se ela está com perda de tecido de grande importância, para poder... Porque a ferida, às vezes, tem uma certa mensuração, por exemplo, 50 centímetros, mas 25 centímetros da parte da ferida tem uma parte de esfacela e outra parte está com tecido granulado. Você tem que saber como que está a ferida para poder usar o produto certo para cada parte da ferida. Necessita de desbridamento de que tipo? Se vai ser um desbridamento químico, autolítico, se vai ser um desbridamento cirúrgico. Porque quando é um desbridamento cirúrgico, já é uma ferida bem mais... que já ultrapassou os limites da superficialidade. Pegou derme, epiderme, hipoderme. Então tem que ver, tem que avaliar se tem necessidade de debridamento só químico ou químico e cirúrgico, né? Qual o tipo do debridamento. E qual cobertura vai ser usada para cada tipo de ferida quando a gente avalia a ferida. Então, quais são os tipos de cicatrização? Nós temos as cicatrizações de primeira intenção, que são as incisões cirúrgicas, limpas, né, assépticas, são facilmente fechadas pela síntese, que é a sutura, né, suturada pelo médico, usando técnicas assépticas com mínimo de destruição tecidual, o que significa que os bordos estão bem aproximados, não há perda de tecido, pouco tecido de granulação, os tecidos estão bem aproximados, não tem nenhum sinal de inflamação, de infecção, né? Essas são as cicatrizações de primeira intenção. As cicatrizações de segunda intenção já tem perda tecidual ponderal, né? Os bordos ficam bem distantes, fica difícil de se aproximar os bordos para fazer uma sutura, né? Inviabiliza a junção dessas bordas, essa reparação será mais demorada, vai ser a cicatrização vem da hipoderme para a epiderme, né? Ela vem de dentro para fora. Teremos tecido de granulação visível, o tecido vai estar visível, vai estar exposto, porque tem uma ferida aberta. E com o tempo, de acordo com a cicatrização e o tempo de cicatrização dessa ferida, vai, como é que se diz? Vai ajudar para que o médico aproxime esses bordos, dependendo do tipo de tempo que essa ferida vai levar para se aproximar os bordos. E quando essa ferida ela está aberta, a gente vai ter que avaliar se tem presença ou não de infecção. Através do quê? Da avaliação da ferida. A gente vai ver se tem um exudato diferente, uma cor diferente, um odor diferente. Até para tirar as dúvidas, também faz um suave para avaliar, mandar para fazer meio de cultura no laboratório. E a aproximação primária das bordas não é possível. Então, tem que esperar o tempo de granulação, de cicatrização, para que esses bordos se aproximem ao máximo do fisiológico para poder fazer uma síntese, que é uma sutura. E a de terceira intenção é quando ocorreu uma cirurgia normal, natural, foi feito de primeira intenção, os bordos também aproximados, e por algum motivo essa sutura rompe, que a gente chama de decência de sutura, ou por alguma infecção, ou por um esforço físico, ou por um tecido mal suturado, um tecido que realmente houve uma quebra na técnica asséptica durante a cirurgia. Então,
É comunicado o cirurgião, o médico que fez a cirurgia, ele vai fazer a abertura dessa ferida para poder drenar o que está acontecendo lá dentro. Pode ter um sério hematoma, pode ter um hematoma. Para drenar, ele faz a abertura da ferida para poder fazer o tratamento dela por segunda intenção, né? Já é a de terceira intenção. E o curativo? Quais são as finalidades do curativo? Por que fazer o curativo? Ele remove corpos estranhos, né? Corpos estranhos, resto de tecido, resto de células mortas, bactérias, coisas que ajuda, dificulta na cicatrização. É para reaproximar bordas, proteger a ferida contra a contaminação e infecção, o curativo oclusivo no caso, né? Promove hemostasia no caso de uma ferida sangrante. E uma cobertura correta vai evitar o sangramento e a perda de sangue naquela ferida. Promove hemostasia. Hemostasia é a contenção do sangramento, né? Preencher espaço morto e evitar a formação de seromatomas. Se for uma ferida cavitária, no caso de uma lesão por pressão na região sacra, se ela tem já teve muita perda tecidual, que tem cavidade, tem tunelização, a gente preenche com uma cobertura que é própria para preencher cavidade, preenche o espaço morto com gás e a cobertura adequada. Favorecer a aplicação de medicação tópica, né? Então, os curativos servem para, por exemplo, vai ser usada uma medicação que tem na composição dela, um antibiótico, por exemplo, buprofeno, clorafenicol, colagenase, tem algum tipo de antibiótico, então vai favorecer a aplicação tópica dessa medicação. Fazer desbridamento químico e remoção de tecido desvitalizado. Então, o curativo serve para isso. Então, nós vamos, por exemplo, usar um hidrogel com alginato, numa ferida com esfacelo. Esfacelo é aquele tecido amarelado que fica na ferida. Então, aquela medicação, o hidrogel, aquele gel que vai ser usado, vai fazer o desbridamento químico daquele esfacelo, vai soltar todo aquele esfacelo, porque no próximo curativo, né, com uma fricção mecânica na hora da lavagem do curativo, vai fazer remoção desse tecido desvitalizado. Então, aqui nós vamos demonstrar agora algumas das mais de 20 existentes coberturas que existem no mercado. O tempo não permite falar de todas, mas vou falar das principais que se usa no dia a dia, que de forma mais simples e conciso é usado esse tipo de cobertura nas feridas que a gente mais lida no dia a dia. Então, o AGE existe na forma oleosa, né? Ela é um óleo que tem vitamina E, vitamina A, que age. É indicado na pele íntegra, né? Para pele íntegra, prevenção também de lesão por pressão. Você pode passar na pele íntegra, nas proeminências ósseas, na região sacra, no calcâneo, onde é possível aparecer lesão por pressão no paciente. Em leito de feridas sem tecido desvitalizado, né? Feridas que estão em fase de cicatrização, tem tecido granulado, que precisa aumentar essa granulação e estimular a epitelização. Está contraindicado no leito de feridas infectadas ou excessivamente exudativa. No caso desse tipo de ferida, já são usados outros produtos. Então, o AGL serve para pele íntegra e feridas que precisam aumentar a sua granulação. Tá? Precisa de cobertura secundária, que é no caso a gaze e o esparadrapo. Dependendo do tipo de pele de cada paciente, a gente usa o esparadrapo antialérgico, que é o micropore, para evitar lesionar a ferida ao redor dessa ferida, para proteger a pele do paciente ao redor da ferida, que fica, não só a ferida fica fragilizada, mas a pele periferida também fica mais fragilizada. Então, nós temos aqui também uma das coberturas, que é o filme transparente, que é uma película de poliuretano semipermeável e adesiva, né? Essa cobertura ela está indicada para prevenção de lesões por pressão no estágio 1, né? Quando a lesão por pressão está no estágio 1, que é aquele estágio em que não atingiu ainda a derme, só está na epiderme,
como se fosse uma queimadura de primeiro grau. Feridas cirúrgicas sem complicações, você pode cobrir a ferida cirúrgica que não esteja drenando nenhum tipo de exudato, não tenha nenhum sinal de inflamação nem de infecção. Uma ferida limpa, né? Uma ferida cirúrgica limpa. Áreas doadoras de enxerto e cobertura secundária. Tá? Então, está contraindicado para feridas exudativas e infectadas. Não tem como colocar uma cobertura dessa numa ferida que esteja altamente exudativa. Tem que ser uma ferida limpa, seca, que não tenha muita presença de exudato. Nós temos também o hidrocoloide. O hidrocoloide, ele tem vários tamanhos e formatos, que é justamente para moldar conforme a parte do corpo que está precisando. Uma região sacra, uma região do cotovelo, que é o cúbito, né? Omoplata, calcâneo, vai depender da localização da lesão. Então, o hidrocoloide está indicado para feridas superficiais, com exudação de moderada a baixa, não pode estar muito exudativa a ferida, e ela previne lesão por pressão, para que evite que aumente essa lesão e pule para o estágio 2 e 3, que é mais sério, mais grave. Pode ficar, permanece na pele do paciente por 7 dias, ou quando houver fluidos na ferida, quando estiver drenando muito fluido. Então, fica por 7 dias, ele vai descolando naturalmente, não pode descolar, não pode puxar, que você vai fazer um trauma na pele do paciente, vai puxar o tecido que está ali se formando, se epitelizando, e está contraindicado em feridas infectadas com exudação excessiva, necrose e áreas de exposição óssea ou de tendão. Não pode colocar onde tem exposição de osso nem de tendão, nem feridas infectadas, tá? Então, nós temos também o carvão ativado com prata. Por que com prata? A prata, já foi realizado estudos que ela é altamente bactericida, ajuda na cicatrização e também combate as bactérias presentes no leito da ferida. Então, o carvão ativado, ele está revestido por uma película, né? Dentro dessa película tem o carvão, que absorve exudatos fétidos. Então, está indicado para feridas com odor fétido, evita a disseminação desse odor para o meio externo, para o paciente se sentir mais confortável. É mais utilizado também em feridas oncológicas, que tem um alto teor de exudato fétido, né? Com moderado a muito exudato. Necessita de cobertura secundária. O que é cobertura secundária? Você coloca o carvão ativado. Primeiramente, você vai limpar bem o leito da ferida com soro fisiológico. Primeiramente, você limpa do meio menos contaminado para o mais contaminado. Depois de realizada essa limpeza no leito da ferida com soro fisiológico, você coloca o carvão ativado na ferida e depois cobre com uma cobertura secundária, ou uma gaze ou um abdominal. E fixa com o esparadrapo, ou esparadrapo ou micropore. Então, está contraindicado para feridas secas, porque o objetivo dele é fazer a adsorção desses exudatos de média, de moderada muito, né? E está contraindicado também em queimaduras, áreas de exposição óssea ou de tendões e feridas com baixa exudação. Por quê? Porque o objetivo dele é adsorver exudato com odores fétidos. Só serve para isso, para poder minimizar o odor excessivo naquela ferida. Um exemplo são as feridas oncológicas. E a espuma de poliuretano impregnada com íons de prata também, vocês veem que algumas coberturas têm prata presente, porque a prata ela é fortemente bactericida. E essa espuma é uma espuma mesmo, por isso que o nome é espuma, ela parece uma espuma, parece uma esponja. E ela está indicada para feridas infectadas, com risco de infecção ou retardo de cicatrização, com moderada a alta exudação, queimaduras de primeiro e segundo graus e pé diabético, né? Porque na queimadura de primeiro e segundo grau vai ter presença de flictenas, e flictenas tem exudato no seu interior, então vai ficar drenando bastante exudato ali. Então, essa cobertura ela está contraindicada em feridas limpas, feridas secas e no caso de reação alérgica. Sempre você tem que ver se o paciente é alérgico a algum componente da fórmula. É sempre bom conhecer
os produtos que vão ser utilizados, o que contém na fórmula, para poder perguntar do paciente se ele tem conhecimento de alguma reação alérgica ao componente da fórmula de cada produto. E essa cobertura ela não precisa de cobertura secundária, não precisa colocar gás nem abdominal, basta fixar com um esparadrapo, uma fita adesiva, no caso do esparadrapo, e micropórea. E a sulfadiazina de prata 1% é um antibiótico, né? Tem que ser prescrito pelo médico por ser um antibiótico e está indicado para feridas com infecção por gram-negativos e positivos, que são bactérias, né, que colonizam, que infectam a ferida, fungos, vírus e protozoários. Priorizado no tratamento de queimaduras também, tá? Porque no caso das queimaduras, há uma perda tecidual, né? Você também mexeu com a microbiota da pele, aquelas bactérias presentes na pele, ela é normal, faz parte da nossa microbiota, mas quando tem a perda de solução de continuidade da pele, pode infectar a ferida. Então, ela é utilizada justamente para evitar essa infecção. E ajuda também na epitelização, na cicatrização da queimadura. E está contraindicado no caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Paciente que tem disfunção renal ou hepática não pode ser usado nesses casos. Leucopenia transitória, mulheres grávidas, crianças menores de 2 meses de idade. E o período de troca é de 12 horas, dependendo também da ferida. Por isso que tem que avaliar a ferida, que tem feridas muito infectadas, muito colonizadas, muito exudativa. Então, esses 12 horas vai variar de ferida para ferida. Nós temos também o hidrogel, é um gel amorfo. Existe o hidrogel em gel, né, e placa também, associado com alginato ou não. Ele pode vir com alginato ou sem alginato e está indicado para feridas com pouca perda tecidual, né? Não é uma ferida muito extensa, nem muito profunda, que a avaliação das feridas também a gente faz tanto a mensuração vertical, horizontal, como profundidade, tá? Tem que ver. Ele serve para desbridamento autolítico e de feridas necróticas, né? Vai depender também da ferida, se ela é uma ferida com necrose coagulativa ou necrose liquefeita. Mantém o meio úmido e estimula a produção do tecido de granulação. Então, ela vai fazer o desbridamento químico daquele tecido desvitalizado e, ao mesmo tempo, vai promover a produção de tecido de granulação, vai estimular. Não que, ao mesmo tempo, vai crescer um tecido de granulação ali, mas ele vai estimular esse tecido. À medida que for liberando o tecido desvitalizado, vai promovendo a produção de tecido de granulação. Está contraindicado em lesões excessivamente exudativas. Por quê? Porque ele já mantém o meio úmido. Então, se passar numa ferida altamente exudativa, não vai ter sentido passar o hidrogel. Nós temos também a colagenase, que existe só a colagenase e também associado com clorafenicol, que é um antibiótico. É uma pomada lipofílica. Ela está indicada no desbridamento enzimático, proteolítico, e vai fazer a quebra daquele tecido desvitalizado, de feridas com tecidos necróticos, secos ou viscosos, bem aderidos ao leito da ferida. Às vezes, essa pomada, geralmente, ela ajuda também a soltar o tecido necrótico, que na hora da troca do próximo curativo, a gente faça um debridamento mecânico no limite do que o enfermeiro pode fazer. Se não puder fazer um debridamento mecânico ali, naquele momento, no leito do paciente, esse paciente ele vai ser encaminhado para o centro cirúrgico para fazer uma limpeza cirúrgica, que é uma limpeza mais profunda. O paciente tem que estar sedado. Às vezes é uma ferida que tem um alto grau de dor, né? A gente tem que medir a escala da dor do paciente. Ele não vai aguentar fazer um debridamento no leito. Então, ele tem que ir para o centro cirúrgico, para o cirurgião fazer um debridamento mecânico cirúrgico, mais aprofundado da ferida. E essa pomada ela está contraindicada se o paciente tiver alergia aos componentes da fórmula e em tecido de granulação, porque ele é proteolítico, ele vai destruir o tecido de granulação que está se formando. Então, não
pode usar essa pomada no tecido epitelizado, um tecido granulado que está se formando ali. Ele é para usar em tecidos necróticos, secos ou viscosos. E nós temos a papaína, que está sendo pouco utilizado, mas ela também tem a sua indicação dependendo da ferida. Ela é apresentada em pó, pomada, gel, nas concentrações entre 2 a 10%. Por quê? Porque vai depender do tipo de tecido que tem ali. Né? Um tecido pouco com esfacelo, se usa 2%. Um tecido com necrose coagulativo de liquefação, a gente usa um mais concentrado, 6%, 8%. Então, ele está indicado no desbridamento enzimático de feridas com tecidos necróticos secos ou viscosos, bem aderidos ao leito, que é difícil de fazer esse debridamento com outro produto. Então, a papaína é melhor, por exemplo, que o hidrogel. A composição da papaína tem enzimas proteolíticas, peroxidase, do láctose do mamoeiro, né, do mamão papaya, por isso que o nome é papaína. Está contraindicado para quem tem hipersensibilidade aos componentes da fórmula. É sempre bom conhecer a fórmula de cada cobertura para saber se o paciente não é alérgico. Nós temos o alginato de cálcio, que ele tem vários nomes, tem alginato de cálcio, caltostat, ele é um produto que tem fibras, microfibras, apresentado em forma retangular em fitas. As fitas servem para preencher cavidades, no caso de leito de feridas profundas, e está indicado para feridas com exudação de moderada a alta, sangrantes, porque ele também vai promover a hemostasia, e que precisam de preenchimento de cavidade. No caso, a gente usa as fitas, né? Se for uma ferida plana que não tem cavidade, a gente usa só o que tem na forma retangular. E está contraindicado em feridas com necrose seca, baixa exudação e exposição óssea de tendões. Ele pode ficar até 3 dias, dependendo da saturação da ferida. Se ele estiver muito saturado, não pode puxar do leito da ferida, ele vai se soltar naturalmente com o próprio exudato da ferida. Lavar bem com soro fisiológico para retirar os resíduos. Se puxar, você vai causar um trauma na ferida, um novo sangramento, aí não vai adiantar. E o povidine tópico, todos sabem que hoje em dia não se usa mais em feridas que estejam em fase de granulação, de epitelização, que já foi comprovado cientificamente que ele destrói o DNA das células que estão se revitalizando. Ele serve mesmo só para antisepsia da pele e mucosas, finalidade de prevenir a colonização. Ele só está indicado mesmo para fazer uma lavagem de feridas que acabaram de acontecer. Um exemplo, uma queda de moto, o paciente teve uma ferida causada pela queda de moto, não estou lembrando o nome agora da ferida, e serve para lavar de imediato aquela ferida, mas depois não precisa mais usar, aquilo ali só é mesmo uma antisepsia de pele íntegra, ou então em caso de feridas de abrasão. Foram feridas abrasivas que correram em menos de 12 horas, tá? E está contraindicado em feridas em todas as fases de cicatrização. Qualquer ferida não pode usar, nenhuma, só mesmo as abrasivas e antisepsia de pele íntegra. É muito usado também o povidine digermante para fazer a degermação das mãos do cirurgião, das mãos de quem vai fazer algum procedimento asséptico. Então, nós temos aqui os tipos de tecido, que eu falei de esfacelo, falei necrose, né? Para se ter uma ideia de que usar. Primeiramente, limpa-se uma ferida dessa com soro fisiológico, sempre do meio contaminado, do meio menos contaminado para o mais contaminado. Esse tipo de tecido amarelado a gente chama de esfacelo. Segundo a literatura, antigamente se chamava de fibrina, mas não é esfacelo. Esse tecido aí, ele não é um tecido de epitelização, é um tecido desvitalizado. Precisa ser retirado do leito da ferida para que ela possa ter uma boa cicatrização. No caso, a gente utilizaria o hidrogel com alginato para fazer o desbridamento químico desse leito de ferida. Isso aí é uma lesão por pressão, tá? E pode-se usar a cobertura também com
o alginato de fibra, pode ser fazer essa cobertura aí. Porque esse esfacelo também, na hora que ele é debridado, mecanicamente, ele faz micro sangramento. Aí depois dessa cobertura, põe a cobertura secundária. Lembrando que quando você coloca a placa do alginato, de um fibra, a gente põe uma cobertura secundária com gás, não deixa só a placa, põe, depois dele coloca a gás para poder proteger o produto e também fazer com que esse produto haja perfeitamente. Então, nós temos aqui a necrose liquefativa, que é diferente da necrose coagulativa, que ela é mais seca. Essa necrose aí, ela é liquefativa porque ela é mais maleável, parece o esfacelo, mas ela tem pontos enegrecidos. Então, nesse caso aí, seria utilizado carvão ativado, porque provavelmente essa ferida está infectada com odor, hidrogel ou colagenase ou papaína, vai depender da avaliação de quem vai fazer a ferida. Nós temos a necrose coagulativa, que é um tecido necrótico mais seco, difícil de fazer um debridamento autolítico. Aí, geralmente, esse tipo de necrose vai para o centro cirúrgico para fazer uma limpeza cirúrgica. O cirurgião vai ter que debridar o tecido mecanicamente, fazendo hemostasia, controlando a hemorragia, se houver. Pode ser usado o hidrogel, carvão ativado, para absorver o odor fétido. Usa-se também colagenase ou a papaína, vai depender também da avaliação do profissional. Esse é um tecido epitelizado, um tecido de granulação, não tem nenhum tipo de tecido desvitalizado, está limpo. Pode ser usado o ácido graxo, o AGE, nessa ferida. Você passa o ácido graxo, coloca um gaze também umedecida com soro fisiológico para poder manter o meio úmido, não tão úmido, e fazer uma cobertura com gaze e atadura. Está no membro superior, usa-se atadura. Esse tipo de ferida, tomar muito cuidado com a região periferida, que a pele também vai estar bem sensível. Passar o AGE não só no leito da ferida, como também nas bordas. Evitar deixar o meio muito úmido para evitar a maceração da pele. A aula foi essa, eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, enviar mensagem. Se quiserem que eu me aprofunde mais, eu vou demonstrar outros produtos presentes no mercado, que também tem outras funções. Então, para nós, profissionais da saúde, é de suma importância o profissional estar habilitado para identificar e classificar lesões de pele através do conhecimento da anatomia da pele, princípios gerais do tratamento de feridas e, através disto, reconhecer as indicações e contraindicações das coberturas, lembrando que esse trabalho envolve uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos aqui as referências bibliográficas e uma boa tarde, muito obrigada.